Aprenda a dominar a raiva e encontre o caminho para ter paz interior, serenidade e um equilíbrio excepcional que gera saúde, sorte e sucesso. A raiva é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, uma vez que nem sempre podemos manifestar a agressividade que aflora do nosso cérebro reptiliano quando somos desafiados ou confrontados. Quando alguém ou alguma circunstância mexe com nosso ego, a ira é disparada como forma de ataque. A agressividade que origina a raiva vem de uma época ancestral em que o ataque era a melhor defesa, na grande maioria das vezes. Nos primórdios da nossa caminhada na Terra enquanto raça, nossos ancestrais expressavam fisicamente a raiva mediante o confronto direto, agressivo e quase sempre sanguinário. Atualmente, por força de nossa evolução, nos tornamos seres civilizados e, por conseguinte, não podemos expressar fisicamente a agressividade latente que ainda trazemos no inconsciente. Então nossa reação é, na maioria das vezes, sentir raiva de quem nos incita ou nos provoca, internalizando o processo de ataque e defesa. Existe um mecanismo cerebral determinando que, diante do perigo e do confronto, tenhamos uma reação direta. Mas como isso não pode mais ser feito de forma agressiva, por conta de nosso status quo de ser civilizado que nos tornamos, acabamos internalizando o processo colérico para o nível mental. O problema é que isso não equaciona o conflito, já que a raiva criada por nosso cérebro para tentar solucionar o impasse gerado pelo desafio externo não funciona. Seria libertador se a nossa cólera fosse momentânea, porque isso dissiparia a energia potencial envolvida no conflito. Porém, paralelamente ao processo evolutivo que sublimou nossa agressividade, desenvolvemos um sistema emocional que carrega toda essa energia para outras esferas da nossa mente, mais precisamente no inconsciente. Por conta disso, o processo raivoso geralmente se transforma em mágoa, rancor e ódio. E esses sentimentos ficam reverberando de forma contínua em nosso inconsciente, como se fosse uma energia aprisionada. Isso cria e recria uma situação conflituosa duradoura, quiçá permanente, que nos torna escravos dessas emoções. Mas, que fazer diante de tudo isso? Muito bem. É preciso que estejamos dispostos a nos libertar da raiva, esse sentimento primário que nos afeta profundamente. Se não fizermos isso em tempo hábil, desenvolveremos uma série de neuroses que nos afetarão profundamente ao longo do tempo. Se a gente não se desvencilhar da raiva enquanto há tempo, ela se transformará em mágoa, que levará ao rancor, que conduzirá ao ódio. E isso tudo, quando alimentado por um longo período, acaba por se manifestar no plano denso material da nossa vida, sob a forma de infelicidade, doença e fracasso. Para se libertar da raiva, é preciso mergulhar em cada situação que faz essa energia aflorar e buscar entender o que está por trás desse sentimento. Ao agir assim, perceberemos que, na grande maioria das vezes, o problema da raiva é potencializado por nossas próprias fraquezas internas. Ao começar a buscar entender as reais razões que nos levam à ira, criamos um antídoto eficaz para minar essa energia maléfica na origem. Isso porque notaremos que, na grande maioria das vezes, nosso julgamento sobre uma determinada circunstância é o que nos induz ao sentimento raivoso e não o fato em si. Quando compreendemos isso, percebemos que geralmente fizemos um superdimensionamento dos conflitos, transformando algumas sementinhas de raiva em uma floresta nefasta, cheia de mágoas e ódio. É preciso apagar de vez essas mágoas do nosso subconsciente. A mudança interior, da mágoa para a compreensão, é a solução. Será um processo cuidadoso que exigirá muito empenho e determinação no sentido de buscar entender a si mesmo e aos outros. Mas os frutos desse trabalho de liberação da raiva trarão a libertação de sua alma. Sem perdão, torna-se impossível vivenciar a vida em plenitude. Considere que vivemos em um contexto de aprendizagem onde todos, sem exceção, uma das maiores barreiras à nossa felicidade e crescimento pessoal está na dificuldade de conceder o perdão a quem precisa, desde nossos ancestrais até a nós mesmos. Antes de tudo, precisamos exercer o auto-perdão. Perdoar-se é a pré-condição para que possamos estabelecer uma consciência capaz de perdoar aos outros. Isso porque só somos capazes de expressar daquilo que somos. Então note que perdão é libertação das nossas próprias amarras. Perdoando os outros, termos a capacidade de perdoar a nós mesmos. E isso é extremamente libertador. Enquanto estivermos acorrentados à culpa e à autocondenação, não teremos condições de perdoar as demais pessoas. Precisamos tomar consciência de que o auto-perdão é absolutamente imprescindível, caso desejemos vivenciar uma experiência plena
cheia de alegria e significado. Experimente começar a experiência do perdão por si mesmo e você verá como será fácil entender e perdoar os erros dos outros. Quanto ao perdão relacionado a outras pessoas, note que você não precisa se rebaixar, nem oferecer a outra face. Perdoar é algo mais sutil e pessoal do que uma declaração explícita de desculpas. Perdoar de fato é simplesmente buscar compreender as suas limitações e as dos seus pares. E ciente da condição humana e suas nuances, seguir de alma leve, liberando os outros e, ao mesmo tempo, se libertando daquilo que você fez de errado. Antes de continuar, gostaria de dizer que todos os vídeos do canal são originais, de autoria do escritor Francisco Ferreira. Se você vê-lo repetido por aí, é cópia. Faça valer a boa vontade do autor em criar conteúdos edificantes. Inscreva-se no nosso canal, comente e deixe seu like. Tudo isso não custa nada e faz com que esse conteúdo seja visto como algo relevante e chegue a muitas pessoas que estão precisando de uma mensagem libertadora. Agora vamos continuar a nossa análise falando sobre a importância de se perdoar antes de empreender a sublime tarefa de perdoar os outros. Pois bem, sempre que você realimenta um sentimento de remorso, culpa ou mesmo um arrependimento carregado de emoção, roda no nível inconsciente um filme que recarrega toda a energia nefasta relacionada ao fato original que criou o mal inicial. Dessa forma, um erro que aconteceu há dezenas de anos continua causando um dano terrível ainda hoje, nos níveis mais sutis da sua essência vital. A pergunta é: faz sentido permanecer nesse ciclo interminável de autopunição? Ajudaria a reverter a situação negativa que já não existe fora do escopo da sua emoção? Claro que não. É absolutamente insensato e insano pagar pelo mesmo erro por centenas de vezes. A cada peso, sua medida. Obviamente não há como escapar da lei de ação e reação. Mas fazer disso um ciclo interminável de sofrimento é um erro fatal. Se você almeja merecer as dádivas e bênçãos oriundas do Centro Criador, precisa trabalhar sua essência no sentido de se perdoar e, ao mesmo tempo, fazer-se digno de ser perdoado por suas falhas. É essencial que você execute a prática do auto-perdão. Deixe de ser tão severo consigo mesmo. Arrepender-se é algo divino. Corrigir o erro é a sua obrigação. Mas, uma vez que você tenha executado essa limpeza interior, esqueça. Seus erros de outrora precisam ser considerados como pontos de apoio para o seu crescimento e dos outros. Note que a vida é uma aprendizagem que se desenvolve ao longo do percurso. Ninguém nasce sabendo. Portanto, todos são passíveis de cometer equívocos. O que não se pode fazer é persistir cometendo o mesmo erro de maneira repetitiva. O universo é absolutamente extravagante e dadivo, mas também é muito caprichoso. Não tente enganar a inteligência infinita com um sentimento de arrependimento forjado, isso não cola. Mas se houver verdade, bastará pedir uma vez e pronto. Funciona mais ou menos assim. Errou? Pondere sobre isso. Arrependa-se. Aprenda com isso. E nunca mais cometa isso. A culpa é apenas um sintoma de que não houve um arrependimento verdadeiro capaz de gerar o perdão e o auto-perdão. Quando você executar o processo completo, a janelada alma responsável pelo sentimento de arrependimento se fechará e você estará livre para novas descobertas, cheias de novos erros e melhores acertos. Perdoar os outros é essencial. Perdoar-se a si mesmo é fundamental, é vital. Pense nisso.